Êxodo capítulo 4. Versículo 18 até o 26. Lê para mim, Jaque. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: Vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: Volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: Quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: Deixe o meu filho ir para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Pega a caneta, circula aí. Primogênito, circula aí na Bíblia. Primogênito. Primogênito. Continua. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Eita. Quem quis matar Moisés? Vamos lá. Quem quis matar Moisés? O Senhor disse: Eu vou matar você. Eu vou matar você, Moisés. Continue. Então Zípora pegou uma pedra afiada. Circula o nome Zípora. Zípora é um nome hebraico. Significa pássaro. Grite bem alto, pássaro. Mais alto, pássaro. O Zípora pegou o quê? Vai. Pegou o quê? Uma pedra afiada. Vai. Cortou o prepúcio de seu filho. Quebrou ou cortou o prepúcio do seu filho. Presta atenção. A faca era cega ou afiada? Vamos lá. Cega ou afiada? Afiada. Você já cortou a carne com a faca cega? Se você for fazer um corte nobre, ao invés de fazer um corte nobre, você acaba literalmente estragando o corte. Porque para fazer aquele corte nobre, a faca precisa estar afiadíssima. Faca afiada é precisa. Faca afiada é precisa. Então ela pega uma faca afiada. Só que para essa faca estar afiada tem um processo. Qual é o processo? Qual é o processo? Amolar. Então antes de utilizar precisa amolar. E se eu amolo para uma finalidade daquilo que vou fazer. Ela pega essa faca amolada e vai no órgão íntimo do menino. E vai fazer o que nós chamamos de incisão, como se fosse uma cirurgia de fimose atualmente. Dá um pequeno corte. Só que está amolada. O corte é preciso. Continua. E com ele tocou os pés de Moisés. E lhe disse: Sem dúvida você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. Você é um marido sanguinário. Você é um marido de sangue. Continua a leitura. O Senhor disse a Arão: Vá encontrar-se com Moisés no deserto. Você está entendendo que 18, Deus está falando de um assunto, de repente Deus manda ele fazer alguma coisa e entra uma história no meio, acaba e dá continuidade. É sobre isso que eu quero tratar. Curva a cabeça. Repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo. Mais alto: Senhor Jesus, fala comigo. É tão bom ouvir a tua voz. Desocupe suas mãos. Se você puder aplaudir o nome de Jesus Cristo, faça isso com muita força. Misture suas palmas com glória, aleluia, palavras de louvor, gratidão. Agradeça a Deus. Bendito seja Jesus, bendito seja o Senhor. Honras e glória. O tema do meu sermão vai aparecer aqui agora. Era para aparecer, né?
Pai, o negócio está... Mães que geram marcas proféticas. Mães que geram marcas proféticas. Eu poderia nessa ocasião, durante 17 anos, ininterrupto, fiz a pregação de Dia das Mães aqui em nossa igreja. Eu já preguei sobre mães como Joquebede, mãe de Moisés. Eu já preguei mães como Ana, mãe de Samuel. Eu já preguei mães como Maria, mãe de Jesus. Já preguei mães como Isabel, mãe de João Batista. Uma feita, eu preguei mães como Rispa. Rispa é uma mulher da Bíblia que com um pano de cilício, ela enxotava as aves de rapina que tentavam pousar sobre o corpus dos seus filhos. Eu poderia falar vários tipos de mães, já falei. Só que desses 17 anos, essa é a primeira vez que vou me debruçar a fazer exposição desse texto. Zípora. Na verdade, esse texto há algum tempo tem feito base para alguns pensamentos meus. Não é há uma semana, mas há alguns meses eu tenho me debruçado sobre essa mulher, sobre Moisés e essa atitude. Me permita pegar na sua mão, me permita rebobinar a fita, voltar um pouquinho, o que nós chamamos de guisa introdutória, para colocar você dentro do contexto, para que quando nós começarmos a fazer a exposição aqui do capítulo 4, você possa estar contextualizado e não estar desconectado. Olhe para cá e redobre sua atenção. O capítulo de número 3 do livro do Êxodo, um livro que tem 40 capítulos, a saída do povo do Egito, a saída do povo de ambientes sofridos de oposição. O start principal começa a partir do capítulo 3, quando um velho homem, aos 80 anos de idade, está em uma planície chamada Horebe. O que ele está fazendo ali? Ele está apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Tem uma sarça, um arbusto que está queimando, mas não se consome. Ele percebe que quem está naquele arbusto não é um fogo normal, é o próprio Deus. Uma voz brada de dentro e diz: eu sou Deus de teus pais. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O capítulo 3 vai Deus comissionar Moisés ou Moshe para uma missão. Missão essa, libertar o povo. Após ele tirar a sandália dos pés, Deus vai manifestar naquela planície a Moisés sinais estrondosos. Entre eles, um cajado que vira serpente, uma mão que se torna leprosa no peito e após colocar novamente, se torna saudável. Deus vai dizer: ei, isso não é uma vara, isso é o meu dedo, a mão de Deus, ou o braço de Deus, ou o dedo de Deus. Moisés, você vai diante de Faraó, a maior autoridade da época, e vai dizer para ele que o meu povo precisa ser liberto. Só de cunho informativo. O povo hebreu estava nesse Egito aprisioneiro ou escravizado já há 430 anos. Deus vai dizer: ei, eu quero que você diga a ele, mas ele não vai soltar o meu povo, porque eu preciso desmascarar, desconstruir todas as divindades politeístas. Por quê? Porque nós somos monoteístas, um único Deus. Só que quando Deus envia Moisés, Deus vai destronar o conceito politeísta, vários deuses. E para Deus destronar isso, Deus vai desmamar o povo do Egito. Eu tenho um livro chamado Igreja Híbrida, Sociologia da Religião. Eu utilizo uma expressão falando sobre o conceito de Deus tirar o povo do Egito. Por que Deus não tira logo? Se a finalidade de Deus era tirar o povo e levar para uma terra que mana leite e mel, por que então Deus endurece o coração de Faraó? Porque é Deus que manda tirar e Deus que endurece. Caiu, pois, Deus em contradição? Se ele mesmo disse que ia tirar, agora endureceu? E por que ele endurece? Para enviar 10 pragas. Por que não tirou sem enviar 10 pragas? O que Deus está fazendo é um desmame. Porque tirar o povo do Egito é fácil, o difícil é tirar o Egito de dentro do povo. Ei, tirar o povo do Egito é a coisa mais fácil, o difícil é tirar o Egito daqui.
Então o que Deus vai fazer? Deus vai enviar 10 pragas. Cada praga vai destronar uma divindade egípcia. Quando você estuda o conceito das divindades, você vai descobrir que cada divindade afeta de forma direta, ou cada praga afeta de forma direta uma divindade do Egito. E Deus vai usar Moisés para afetar essas divindades. Qual é a mensagem pedagógica que Deus está passando através de Moisés diante de Faraó? Se Moisés, que é Moisés, é maior do que os deuses do Egito, imagine o Deus de Moisés. Vou de novo. O que Deus está dizendo é: Moisés, quando você chegar lá com um pedaço de madeira e tocar no Nilo, e eles começarem a perceber que você serve um Deus grande, que você sozinho com um pedaço de pau faz um Nilo virar água sangrenta, imagine o Deus de Moisés. Eu vou liberar a primeira palavra. Deus vai se manifestar através de você e por você, para a glória do nome dele. Deus vai comissionar Moisés para desembaratar, desmamar, desestruturar toda a divindade egípcia que fazia parte já da cultura hebreia. Deus vai fazer um desmame. 10 pragas são enviadas. Quantas pragas? Quantas pragas? Você sabe que das 10 pragas, a última praga vai acontecer no capítulo de número 12. É a última praga. Só que para você entender o capítulo 4 que está acontecendo aqui, ele está se consubstanciando no capítulo 10. Porque a última praga, o Senhor vai visitar à meia-noite com um anjo da morte, chamado em hebraico de Malar. O anjo vingador, o anjo destruidor. Não pense que no céu de Deus só existe anjos com auréolas, e nem auréola tem. Ou anjos bonitinhos com cachos de loiros e olhos azuis. Foi inculcado em nós, na perspectiva visual, um anjo só assim. Não, não, não. A Bíblia diz que existem anjos com espada de fogo. Anjos destruidores. Um dia um anjo destruidor desceu no arraial de Senaqueribe e matou 185 mil. Um só. Deus disse: eu vou enviar um anjo destruidor sobre o Egito, e essa noite vou tirar o meu povo com mão forte. Só que o Senhor disse: ei, antes desse anjo descer, eu quero que vocês matem um cordeiro, possam colocar o sangue, e eu vou descer, e na casa onde não tiver sangue, ele entrará e matará o primogênito. Grite bem alto: primogênito. Pessoal, o primogênito é uma herança espiritual. Você pode ver que todo primogênito da casa passa o que o caçula nunca passou. Agora é aquele momento de colocar para fora, né? Todo primogênito da casa, quando o pai morre, quem assume a casa? Numa casa patriarcal, numa família patriarcal. Eu sei que hoje em dia tem umas famílias meio estranhas, mas tudo bem, cada uma. Mas dentro do conceito patriarcal familiar, o primogênito tem a responsabilidade. Deus disse: eu vou visitar e vou destruir os primogênitos de cada casa, mas na casa dos hebreus que tiver sangue, não haverá destruição. Eu preciso liberar essa segunda palavra, dizendo que na tua casa o sangue de Jesus vai proteger os teus filhos. Vou de novo: na tua casa o sangue de Jesus vai proteger os teus filhos. Os teus filhos não serão instrumento de droga, não serão instrumento de vergonha. Os teus filhos não estarão em ambiente, e se estão hoje atualmente, eu quero liberar essa palavra: seja liberto. Os teus filhos são instrumentos de honra. E eu termino. Capítulo 4, leia já, por favor, verso de número 18. Vai, minha filha, logo. Uxa. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Disse o quê? Deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: vá em paz. Vai. O Senhor disse a Moisés, em Midian: volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos. Para.
Moisés tomou a mulher e os... Olhe para cá. Lembre-se que no capítulo de número 2, quando Moisés estava fugindo do Egito, após de forma precipitada ter alvejado um egípcio com um golpe fatal, ele deve ter feito algum tipo de MMA, alguma coisa, porque o golpe foi tão fatal, e fora fatal, ele sepultou. Só que no outro dia, quando ele vai separar dois hebreus, os dois hebreus confrontam, e a partir daquele dia, Moisés começa a ser perseguido pelo faraó. Ele foge para a casa de Jetro. Quando ele chega num poço, tem 7 moças. Quantas moças? Quantas moças? E ele defende as 7 moças. E uma das moças chama Zípora. Zípora é filha de Jetro, sacerdote. Zípora significa pássaro. Existe um texto judaico chamado de Midrashim. Grite bem alto, Midrashim. Isso. Midrashim é um comentário judaico. E os Midrashins vão dizer que quando Moisés chegou na casa de Jetro, ficou um período preso na casa de Jetro. Porque Jetro não conhecia, não sabia quem era, e deixou ele um período preso. E uma das 7 filhas, chamada Zípora, deu a Moisés pão e comida para que ele não morresse. Isso não é um texto bíblico, é um texto extra-bíblico, mas é interessante olhar nessa perspectiva. E conta o Midrashim, o texto judaico, que ela começou a dar pão e comida para ele das 7. E Jetro um dia pegou, quando pegou, tipo assim, por que das comida para ele? Ele disse assim, porque ele é um príncipe de Deus. E naquele dia, ele se dá por prometido e se casa. Já no texto bíblico, vai resumir a história. O texto diz que quando ele chegou em casa, deu-se a conhecer Zípora e se casaram. Está tudo bem, estão casados. Quando ele se casa com Zípora, ele tem 40 anos de idade. Quantos anos? Quantos anos? Lembre que Moisés viveu 120 anos. Quantos anos ele viveu? 120 anos. Dwight Little Moody, um dos mais brilhantes pregadores norte-americanos, vai dizer que Moisés viveu 3 períodos de 40. 3 períodos de 40. 40 anos ele viveu no Egito sendo príncipe. 40 anos ele viveu na casa de Jetro sendo pastor. E 40 anos como libertador na frente do povo no deserto. Ele vai dizer, todo homem vive 3 períodos, segundo Dwight Little Moody. Os primeiros 40 anos Moisés achava que era alguém. O segundo período dos 40 anos, Deus mostrou para ele que ele não era um ninguém. E o terceiro período é Deus mostrando para ele que Deus usa o ninguém para a glória do nome dele. O último período de Moisés foi esse, quando ele já está para assumir o ministério em Êxodo 3. Só que agora eu estou aos 40 anos, quando ele sai fugido e se casa. E ele passa 40 anos na casa de Jetro. Entre o capítulo 2 e o capítulo 3 do Êxodo, são 40 anos. Quantos anos? Então ele passa 40 anos ali. Na casa de Jetro, casado com Zípora, ele tem 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. Ele tem 2 filhos. Abre comigo o Êxodo. Capítulo de número 2, verso 21. 2, 21. Lê para mim. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Eu sou o quê? Peregrino em terra estranha. Agora vamos para Êxodo capítulo 18, verso 3 e 4. Lê para mim. Juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito, fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Para! Então Moisés tinha 2 filhos, Gerson e Eliezer. Sua esposa Zípora. Só que segundo o texto, Gerson é o primogênito. Grite bem alto, primogênito. Então a família está bonita. Tem 40 anos que ele está ali. Tem 2 filhos. Um dos filhos ele quer dizer, Deus me fez prosperar nessa terra de peregrino. E o segundo ele está dizendo, Deus me fez escapar da espada de Faraó. Mais ou menos assim, Deus me deu o livramento. Já era para você ter dado glória. O que Deus está dizendo através dos filhos de Moisés é, farei você crescer na terra da aflição, e te pouparei da espada da aflição. Vou liberar de novo, toda
ferramenta preparada contra ti não prosperará. Haverá um Gerson de Deus, um Eliezer de Deus. Deus fará você prosperar, e a espada da vingança, a espada da traição não estará sobre a sua casa, em nome de Jesus. Bate pelo menos em 3 anos assim, pega essa palavra na tua casa, pega essa palavra aí. Contextualizamos, estamos vendo do texto agora. Quando chegamos ao capítulo 4, Deus está dizendo a Moisés: Moisés, eu vou fazer uma obra, não só através de você, mas através da sua família. Eu vi um aleluia ali. Irmãos, Deus é Deus de família. Deus é Deus o quê? Família. Ei. Você sabe que o alfabeto hebraico tem 22 letras. Quantas letras? E todas as letras do alfabeto hebraico são acrósticas. O que são letras acrósticas? São letras como o japonês. Uma letra equivale a uma palavra dentro do nosso vernáculo. Letras acrósticas. Vou dar um exemplo. Está vendo ali? IMAF. IMAF. Cada letra daquela é um acróstico para nós. Por quê? IMAF é abreviação. O acróstico é a abreviação. Igreja, Missão Apostólica da Fé. Que não é um acróstico. Então o hebraico é desse jeito. Cada letra. Então imagina, Aleph. A Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Imagina que dentro do alfabeto hebraico, Aleph fosse o I. Então I significa igreja. Está dando para entender, sim ou não? Só que tem um problema. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Deus é Deus da família. Deus age a partir da família. Se existem 22 letras do alfabeto hebraico, e as vogais são pontos maçoréticos que só vêm depois. Agora presta atenção. São 22 letras do alfabeto hebraico. A primeira letra é Aleph, força, poder. A segunda letra é Beit, casa, tenda. Beit, casa, tenda. Quando você vai para o grego koiné, é oikos, casa, tenda. Por que eu estou dizendo tudo isso? Quando você começa a ler a Bíblia, a primeira palavra que começa a escrita do texto hebraico, não começa escrito com a letra Aleph. Aleph em hebraico é força, poder e representa Deus. Se é Deus que deu a palavra, ele poderia dizer bem assim: pode começar comigo aí. Só que Deus está dizendo: eu só começo a partir de uma família. Porque quando você abre o texto hebraico, está escrito assim: Bereshit bara Elohim. Para escrever a palavra Bereshit, você começa com Beit. Beit é a segunda letra do alfabeto hebraico. E Beit significa casa, tenda. Deus está dizendo: tudo isso que aconteceu e foi criada, só aconteceu porque eu comecei a partir de uma casa, a partir de uma tenda, a partir de uma família. Eu sou Deus de casa, eu sou Deus de tenda, eu sou Deus de família. Você sabe qual é a chateação do diabo? É que você continua preservando os valores familiares. Meu Deus! Você sabe qual é a pior chateação do diabo? É que você continua revelando o caráter de Deus em você, quando você valoriza a família. Porque Deus está dizendo: não adianta você me valorizar, Aleph, se você não começa a me valorizar e me vendo dentro da sua Beit, família, casa. Deus está dizendo: sua Beit, tua casa, tu oikos, não é perfeita. É por isso que eu entro, para tornar o que é imperfeito perfeito. Eu sou Deus da casa, eu sou Deus da família. Vou liberar uma palavra aqui. Um dia na crise no deserto, todo mundo querendo se disturbiar, Josué disse: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus só trabalha a partir da família. Deus só trabalha a partir da família. Deus apareceu à planície do Horebe a Moisés, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Só que o capítulo 4, verso 18. Leia aí, Jaque, por favor, rapidinho, vamos lá. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse:
Deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos. Para! Deus apareceu a quem? Deus apareceu a quem? Só que quando é para voltar, Moisés disse: agora eu não sou um homem mais só. Há 40 anos atrás, quando eu saí do Egito, eu saí sozinho. Só que faz 40 anos, agora eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhos. Deus apareceu para mim, mas é através da minha família que Deus vai operar libertação a este povo. Toda a sua casa será um sinal de livramento. O carcereiro na cidade de Filipe, Joel, disse: como é que eu faço para herdar tudo isso? Paulo disse: é simples, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Família, 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 família dá problema. Família começa um churrasco e termina brigando, falando mal dos outros. Minha família, menina. Família, e o gostoso da família é isso. É a maionese que azeda, é a coca que acaba o gás. Por quê? Porque na família a gente vive de verdade. E você sabe por que você não gosta da igreja de verdade? Porque você não consegue viver em família. Outro dia alguém disse bem assim: eu não vou para a igreja porque a igreja é cheia de pessoas hipócritas e mentirosas. Na tua família tem um monte, você é um desses. Sempre cabe mais um aqui. Família. Pega na mão de pelo menos 3 assim. Feliz Dia das Mães. Teu cunhado já falou um monte de você, você continua comendo churrasco com ele. Tua sogra, tua mãe já falou um monte de você. Fica brigadinho 1 semana, 2, mas depois tá lá comendo a lasanha. Por quê? Família se perdoa, família se suporta. Você sabe por que a igreja para você é descartável? Porque isso aqui só é um templo, isso aqui não é família para você. Porque se fosse família, você suportaria o que eu suporto de você. A Bíblia diz: suportais uns aos outros. Obrigado. Mala. Grite bem alto: família. Ei, toda família tem aquele tio sem noção. É para ver ou é para comer? É a piadinha de todo ano. Aí o que você tem que fazer? Tem noção. É família. Aí você chega aqui na igreja: eu não suporto, irmã, é sempre a mesma conversa. Mas você não suporta o teu tio mala? Suporta na igreja também. Você sabe que você não suporta? Porque você não olha isso aqui como família. Bom dia. Quem é que está nos visitando hoje pela primeira vez? Levante a mão. Deus abençoe vocês. Que bom que vocês vieram. Vamos aplaudir Jesus pelos nossos visitantes. Ai, ai. E eu vou caminhando para o final. As mães me matam. Eu já comecei esse culto cedo para terminar logo, para não ter briga. Deus está aparecendo no Horebe no capítulo 3, mas no capítulo 4, verso 20, Moisés está fazendo questão de sua mulher e seus filhos participarem do processo da libertação. Ele está envolvendo a família. Aproveitando que esse domingo, fora ser dia das mães, é culto com a família. E é num culto como esse, num ambiente como esse, que Deus vai alinhar pai, mãe, filhos para um propósito. Capítulo 4, verso 20 já, continua a leitura. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento. Para! Monta no jumento. Vocês sabem, eu já disse algumas vezes aqui. Alguns animais serviam de meio de transporte naquela época: dromedário, camelo, cavalo e jumento.
dromedário, camelo, cavalo e jumento. Dromedário e camelo eram animais utilizados pelos beduínos no deserto. O cavalo era um animal imponente que servia primeiro para desfile e segundo para guerra. Era um animal de guerra por ser veloz. Já o jumento não. Jumento era um animal menor do que o cavalo. Andava lento. Só que jumento tinha uma característica. A Bíblia diz em Gênesis que Issacar era jumento de duros ossos. O que o jumento tinha, que o cavalo não tinha, o jumento era um animal de duros ossos. Alguns especialistas dizem que o jumento aguentava até 2 vezes o seu peso. Ele era um animal de carga, grite bem alto, de carga. Carga. Então olhe para cá. Ele pega a sua família e não coloca em cima de um cavalo, ou de cavalos. Ele coloca a sua família em cima de jumentos. Jumento é para levar carga. O que Moisés está dizendo é: estou levando minha família para libertar, mas a minha família pesa. Mas eu preparei uma estrutura para aguentar um peso da minha família. Ei, viver em família não é fácil. Às vezes é se anular. Eu estava dizendo para os casais ontem, às vezes é babar e ranger o dente. Quem estava lá sabe do que eu estou falando. Se fazer de louco. Mas o que Moisés está dizendo é o seguinte: ei, quem quer desfilar com a família acaba tropeçando e caindo. Mas quem sabe o peso que uma família tem, prepara a estrutura para receber. Eu não corro com a minha família a cavalo, eu ando de jumento. É pesado, mas a estrutura suporta. O meu casamento não pode estar sobre um cavalo desfilando. O meu casamento está sobre jumento. Jumento de duros ossos. É pesado, não corre o suficiente, mas eu sei que aguenta. Eu vou chegar no destino, vou chegar no propósito. Vai, Jaque. E voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Você viu? Deus já está avisando antecipadamente para Moisés. O negócio é o seguinte: você vai pedir para o povo libertar, vai pedir para Faraó libertar, mas eu já vou dizer para você, eu vou endurecer, porque Deus quer mostrar sinais. Eu vi um aleluia. A pior coisa é pregar para a pessoa que não entendeu o propósito. Vou de novo, ó. Deus está dizendo, você vai chegar lá e vai pedir para libertar, mas eu estou dizendo para você, eu vou endurecer porque eu vou fazer sinais. O meu povo vai sair debaixo de sinais. O meu povo vai sair debaixo de milagre. O meu povo vai sair debaixo de transformação. Sinais vão acontecer. Continua. Diga a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Sangue de Jesus. Vai. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. E lhe disse: sem dúvida você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse marido de sangue por causa da circuncisão. É aqui aonde vira uma chave. Moisés pega a sua esposa e quantos filhos? Quem é o primogênito? Quem é o primogênito? Lembre-se que o texto está fazendo é omitindo pormenores. Quem é o autor do Pentateuco? O que são Pentateuco, pastor? O Pentateuco são os primeiros 5 livros. Primeiro, 5 livros. Êxodo é o segundo livro da série dos Pentateuco, ou do Pentateuco. Quem é o autor do Pentateuco? Quem? A história aqui está de forma direta tratando sobre o autor. Então, de forma crítica textual, Moisés omite o caso.
Porque quem lê nos pormenores, se consubstanciando na historicidade, sabe do que ele está tratando. Se você lê só aqui, você diz, não entendi. Mas se você continuar lendo o Pentateuco, se você for em Números, se você for em Deuteronômio, se você for em Levítico, você vai descobrir por que está acontecendo isso. Explico nas pormenores. Alguns comentaristas rabinos vão dizer que Moisés ficou 40 anos. Casou-se, teve os seus filhos e o principal dele, Gerson, o primogênito. Só que Moisés era hebreu. Moisés era o quê? Hebreu. E havia um hábito, segundo a linhagem hebreia, um cerimonial institucionalizado por Deus através de Abraão. E que cerimonial é esse? Chamado da circuncisão. Era hábito o primogênito, no 8º dia, passar pela incisão cerimonial, que representava a marca. Abra comigo o texto do Gênesis, por favor. Capítulo de número 17, verso 10 a 14. O que era essa circuncisão? O que era essa marca? Não era só um ponto higiênico. Havia um cunho cerimonial. Leia, Jaque. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês. Para, então, ele está falando de aliança. Grite bem alto, aliança. E qual é a aliança? Vai, Jaque. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Então a circuncisão não era só um papel higiênico, era um papel cerimonial. Circuncidar um primogênito era dizer na casa, não só o primogênito é do Senhor, mas toda a casa é do Senhor. Você agora entendeu o capítulo 4 do Êxodo, quando o Senhor diz, Israel é meu primogênito? Você entendeu agora que quando Deus vai visitar o Egito, Deus vai matar os primogênitos dos egípcios? Por quê? Porque todo primogênito da casa dos hebreus era circuncidado e era separado a Deus. Deus estava dizendo, ei, quando você me separa o primogênito, você me separa também sua casa e sua família. Era um cunho cerimonial que nós vamos criar esse enredo e vamos terminar no Novo Testamento. Mas acompanhem comigo. A circuncisão era sinal de Deus e de aliança. Continua, Jaque. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Quantos dias? 8 dias. Vai. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro. Olha para cá, por favor. A circuncisão deveria passar de geração em? Tá claro isso, sim ou não? Se na minha casa eu fosse um hebreu e eu tivesse um escravo, eu deveria fazer o que com o escravo? Circuncidá-lo. Ele deveria ter a marca, porque na casa de um hebreu só quem é marcado, cerimonial e culturalmente. Continua. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Grite bem alto. A minha aliança estará na carne de vocês. O pós-moderno fez tatuagem para dizer que agora tem uma aliança com Deus. Escrever o nome de Jesus na carne é fácil. Eu quero ver ser templo do Espírito Santo do Senhor. Vai. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Para! Então, olha para cá. Resumidamente, a circuncisão era um ato de aliança. Grite bem alto. Aliança. E começa a partir de quem? A partir de quem, pessoal? Só que Abraão foi circuncidado quando tinha 8 anos? Foi circuncidado quando? Abraão passou por uma dor desnecessária, mas teve que passar. Abraão é o pai da fé e teve que passar por dores para que os seus filhos não passassem. Deus está dizendo, Abraão, você passa por dor, mas a sua geração no 8º dia não precisa passar por uma dor tão profunda. Porque se você fizer de forma pontual, determinada, seus filhos não sofrerão tantos danos.
Olha o capítulo 21 do Gênesis, vamos lá, capítulo 21. Verso 4, 3 e 4, lê já, 3 e 4. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Então no 8º dia, Abraão foi circuncidado e passou por dores profundas. Só que ele seguiu e disse: meus filhos vai passar por esse procedimento no 8º dia. Posso fazer uma pergunta para vocês, sim ou não? Quando Deus diz para Moisés e Zípora circuncidar Gerson, quantos dias ele tem? Ele não tem dia, ele tem anos. Ele já é um homem. Por que Deus se intromete na caminhada de Moisés quando ele está indo para o Egito? Deus está dizendo: eu vou te matar, Moisés. Por que, Senhor, o Senhor vai me matar? Porque você quer libertar o meu povo sem marca na tua casa. Você quer libertar o meu povo e está poupando o teu filho da circuncisão. Deveria ter circuncidado ele no 8º dia, não circuncidou. Deveria circuncidar ele no dia que eu determinei e não fez. Não circuncidou nem no 1º ano, no 2º ano. O teu filho agora é grande e você está negociando os valores de marcas que são necessárias. O pior de tudo é que você negociou com a sua esposa, que é mãe dos meninos, e vocês fizeram um casamento bem claro, dizendo: vamos poupar os nossos filhos dessas feridas, não tem necessidade. Só que Deus se intromete no caminho de Moisés e disse: eu não vou matar a mãe, eu vou matar você. Eu não vou matar Zípora, vou matar você, porque era você que deveria guardar a marca que eu tenho dentro da tua casa. Vou liberar uma palavra para ver se alguém dá glória comigo aqui. Chega de omissão, está na hora de marcar a nossa geração com a marca do Evangelho de Jesus Cristo. Olhar esse texto e ver Zípora como a ruim da história é ser um pouco negligente à interpretação. Porque a culpabilidade não é só de Zípora como mãe, a culpabilidade é de Moisés, que foi conivente. Parece que Moisés como pai e Zípora como mãe estão poupando Gerson da circuncisão. Olha para cá, grite bem alto: circuncisão. Quando você não vai circuncidar o seu filho, ou não participar dele da circuncisão, o que Deus estava dizendo é: ô Moisés, ô Zípora, vocês estão no capítulo 4, mas eu já estou no capítulo 12. Eu vou de novo. Deus se intromete na frente de Moisés assim: eu vou te matar, porque você está poupando o teu filho da circuncisão. E se você não fizer a circuncisão, no capítulo 12 não adianta chorar, porque no capítulo 12 eu só vou poupar quem tem a circuncisão. Ei, a dor que o seu filho passa hoje faz dele um homem amanhã. Vou de novo. A dor que o seu filho passa hoje forma uma mulher amanhã. Por quê? Porque hoje é o capítulo 4, só que Deus já está no capítulo 12 dizendo: tem a minha marca, tem a minha marca, tem a minha marca, tem a minha marca. Abre comigo o Êxodo 12, verso 2 e 3, lê aí, Jaque. Este mês será para vocês o principal dos meses, será o 1º mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Grite bem alto: um cordeiro para cada. Agora olha o 12, 40, 49. O anjo da morte vai descer no Egito no capítulo 12. Mas no capítulo 4 Deus está dizendo: é bom circuncidar Gerson, porque eu estou alguns capítulos na frente da tua história e estou preparando a tua geração para não morrer. Lê, Jaqueline, com força. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor,
que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Como? Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, Depois de ser o quê? circuncidado, Vai. comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você, E aí? e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas. Seja primeiro o quê? Circuncidadas Vai! todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Segura o peso dessa mensagem. Deus apareceu no caminho de Moisés e está dizendo: Moisés, você está poupando o Gerson. Zípora está poupando o Gerson. Mas eu estou preparando eles no capítulo 12 para se assentar à mesa da celebração. Só vai se assentar comigo na festa quem tiver marcas, não quem tem ferida, mas quem tem cicatrizes. Escuta, filhão, você não está ferido. Você leva em você as cicatrizes de uma boa formação paterna e materna. Deus está falando: ei, você poupou o Gerson da circuncisão, agora ele vai ter que passar por esse processo mais doloroso. Escute, o que o seu filho não viveu e você poupou, vai ter que passar agora. Se você não fizer, o patrão dele vai fazer. Professor na universidade vai fazer. O diretor, o gerente vai fazer. E se cair na minha mão, eu faço é com força ainda. E uso uma faca cega ainda. Por quê? Porque a obrigação de circuncidar não é dos outros, era a sua, mas você poupou. Nós estamos vivendo a crise de Moisés e Zípora. Calma, não vai cair nada não, deixa. Deus se colocou na frente e disse bem assim: eu vou te matar, Moisés. Ei, o que Deus está dizendo é que a culpabilidade não é só de Zípora, é de Moisés. Ele não é mais uma criança, ele já é um homem. E não tem a marca, não tem? Filho de peixinho. Só que filho de crente não é crente não. Vontade de falar uma coisa, mas não posso. Grite bem alto: circuncisão. Quem tinha que fazer o cerimonial eram os pais. Que dia? Que dia? 8º. Abre comigo Levítico, capítulo 12, verso 2 a 3. Leia, Jaque, 2 a 3. Diga aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, ficará impura. E no 8º dia, o menino será circuncidado. 8º dia o menino será circuncidado. Abre comigo Lucas, capítulo 2, verso 21. Lê, Jaque. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Para! Quem é que foi circuncidado? Então olha para cá. Nem Maria poupou Jesus. Vou de novo. Nem Maria poupou Jesus. Tem Moisés e Zípora querendo poupar Gerson. Aí te vira um homem mimado.
Não pode ser contrariado, não pode dizer não para ele. Não, eu vou embora dessa empresa. Eu vou acabar com tudo. Olha para cá. Deus está dizendo: só quem passou feridas profundas carrega valores profundos. João Calvino, um dos grandes reformadores, dizia: Deus me feriu profundamente, eu o amei. Dr. Carson disse: nenhum homem que Deus queira usar, Deus antes não vai feri-lo profundamente. O que Deus está dizendo é: eu não posso te dar uma coisa importante sem antes te dar a experiência da dor. Se tem um educador físico aqui, ou um fisiologista, sabe muito bem do que eu estou falando. Quando você vai para a academia, o resultado só começa quando começa dores. Enquanto você estiver correndo, fazendo exercício, não está doendo nada, não está servindo para nada. Começou a doer, está expandindo o músculo. Quando você expõe os seus filhos a uma circuncisão, a dores, a disciplina, a não, você está formando eles para vencer em todos os ambientes. Grite bem alto: circuncisão. Eu fiz uma pesquisa com o doutor Alain e procurei a doutora Ana antes do culto. A doutora Ana deve estar por ali, deve ter ido embora salvar alguém. Tem alguém morrendo lá dentro? Meu Deus do céu. Tem um consultório ali, irmã, doutora Ana. Eu chamei a doutora Ana porque eu fui pesquisar. Eu não, na minha área, medicina, minha área não é medicina, minha área é teologia. Mas a teologia é tão fascinante que faz você gozar de todas as portas da academia da ciência. E aí dentro da academia da ciência, a gente descobre que a protobina, falei certo ou não? Isso aí. Essa protobina é importante. Se ela tiver elevada, ela gera ao paciente uma embolia pulmonar. Se ela tiver baixa, gera ao paciente uma hemorragia. Ela precisa estar na medida certa. É tão verdade isso, que todas as vezes que eu fui fazer cirurgia, das 4 vezes que eu fui fazer cirurgia, eu precisei fazer um exame para ver como estava. Porque esse exame é responsável para diagnosticar o procedimento cirúrgico que você vai fazer. Se vai ter hemorragia, se não vai ter, como o seu corpo pode reagir através de uma embolia pulmonar e etc. Então existe um nível certo. Segundo o doutor Alain, um dos mais brilhantes médicos da área, diz que a ideia disso é coagulação. E o Paulinho disse domingo passado aqui num culto, eu disse a vocês que estavam estudando sobre o assunto também, o dia que vive o ápice dessa vitamina chamada vitamina K, que ela é responsável da cicatrização, é só um dia na vida. Só um dia na vida. E isso não é uma pesquisa bíblica, é uma pesquisa científica. Quando você sair daqui, desafio, se tiver médico aqui como a doutora Ana, entre outros, já sabe da informação. O único dia que o nível da vitamina A chega a 110% é um único dia da vida, no 8º dia de vida. No 8º dia de vida, qualquer circuncisão que você, ou qualquer intervenção cirúrgica que você fizer, a vitamina K está tão elevada que a cicatrização e a dor é aliviada rapidamente. Se você fizer um dia antes, a dor será normal. Se você fizer um dia depois, a dor será normal e a cicatrização segue um processo normal. Mas se você fizer no 8º dia, a cicatrização é acelerada. Olha o que Deus estava dizendo: Abraão, escuta bem, o teu filho faz no 8º dia, porque a dor vai ser menor e a cicatrização será acelerada. Quando Maria pega Jesus e vai para o templo, ela diz assim: eu não vou levar ele no 6º dia, eu não vou levar ele no 9º dia, vou levar ele no 8º dia. Vai doer, vai sangrar, mas a vitamina K está elevada, vai superar. Vamos, meu filho! Aí você não circuncidou ele ao 8º dia, não marcou ele e trouxe ele para mim, grandão. Aí quer que eu tenha paciência.
Aí você não circuncidou, não disciplinou e entrega na mão do gerente e quer que o gerente tenha paciência. Você não circuncidou, não tratou e entrega na mão da professora e quer que a professora tenha paciência. Não! Ninguém vai ter paciência com aquilo que você deveria ter feito. Feliz Dia das Mães. Ô mãe, tá cheio de marmanjo que mamãe e papai, Moisés e Zípora, poupou ele da circuncisão. Qualquer coisa que faz, vão lá, é na escola brigar. Tem mãe que vai no trabalho brigar por um marmanjão. Eu já vi mãe no trabalho, o camarada com barba. Eu vim aqui, será, falar com o gerente. Estão tratando meu filho mal. Dá licença, cara. Eu uso faca cega. Eu uso faca cega. E não me culpe quando eu pegar o teu filho e cortar ele, coisa que você deveria ter feito. Se ele sangrar, o problema é seu, não é meu. Já que você não vai vir mais mesmo, é a última vez, eu vou falar tudo. São pais amanhã que não foram preparados para a dor. São mães amanhã que não são preparados para a dor. Eu queria fazer um adendo aqui. Eu queria dizer, Camila tá grávida, passando mal até umas horas. Mesmo passando mal ontem no evento, tá 3, 4 meses. As mães hoje, umas mulheres grávidas, que fica grávida e parece que fica doente. Gravidez não é doença não, miséria. Tu tá grávida, não tá doente não. A Ciliane, quando trabalhava comigo, trabalhou até uma semana antes do Benício nascer. E umas mulheres, eu tô grávida. Eu tô grávida. Dá licença, cara. Dá uma olhadinha pelo menos pra três assim. Para de onda, cara. Gravidez não é doença não. Gravidez é bênção, cara. Você está carregando uma bênção dentro de você. Mulheres marcadas são mulheres que carregam promessa, não carregam doença. As mulheres hoje em dia que no terceiro mês já pede licença do trabalho. Só volta depois que o menino tem 3 anos de idade. Aí depois quer falar por que o empresário não contrata mulher grávida. Esse é o problema. Porque ao longo do tempo analisamos. Eu não estou dizendo sobre qualidade, sobre direito. Eu não estou falando sobre direito de mulher. O problema é que existem... E fala os homens, hein? Antes, os nossos pais iam para o trabalho, cara. Febre, doente, etc. Agora, os homens se der enxaqueca, dor de cabeça. Sai fora, cara. Eu vi um aleluia. É para dar mesmo. Um encravado. Ai. Ô geraçãozinha que a gente está vivendo, geração poupada da circuncisão. Geração poupada da circuncisão. Ei, olha para a tua vida, cara. Você com teu filho às vezes passa a madrugada toda. Ele vomitou, passou mal, passou a madrugada toda, tem que tomar banho e trabalhar o dia todo, cara. Se você não tivesse marca, você não aguentaria isso, cara. Só que teu pai, tua mãe, a vida marcou você tão profundamente que você diz: eu estou preparado para viver isso, eu estou preparado para viver isso, eu estou preparado para viver isso. Ei,
Não vai poetizando a vida, não. A vida não é internet. Não vai no TikTok achando que a vida é TikTok. Você vai ter um choque com a vida. Descobrir que a vida não é TikTok. A vida tem que acordar às 4, 5 da manhã, trabalhar 8, 9 horas e estudar. E antes de acabar o dia tem um boleto chegando no e-mail. Grite bem alto, circuncisão. E eu terminei. Grite bem alto. Moisés, Zípora queriam poupar o filho da circuncisão. Êxodo 4, eu leio o texto novamente e olha o que acontece. 4, Jaque, leu 24, por favor. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Quis matá-lo. Pergunta, será que tudo que eu estou falando aqui soou para você como ignorância? É melhor eu falar desse jeito do que ele, todo-poderoso, entrar no teu caminho. Vou de novo. É melhor você ouvir o que eu estou falando do que ele entrar no seu caminho e dizer: Moisés, cheguei. Deus não chegou para abraçar Moisés, não. Deus chegou para matar. Agora continua a leitura. Então Zípora pegou uma pedra afiada. Quer dizer que só aparece depois que Deus, só pega a pedra afiada quando Deus aparece. Você entendeu por que esse domingo eu estou pregando esse sermão? Eu não estou pregando para você ter um almoço só. Eu estou pregando para você aproveitar o almoço e pegar a pedra que você deveria ter pegado no 8º dia e não pegou até hoje. Vou de novo. Aproveita o almoço que está todo mundo e alinha as coisas, põe os pingos nos is, porque há muito tempo você poupou situações e fugiu dos conflitos, mas essa manhã Deus está dizendo: pega a pedra, pega a faca, vai doer, vai, mas é melhor doer com marca do que ficar sem dor, sem marca. É engraçado. Tem pai que leva o próprio filho para baladinha, mas não tem a moral de trazer o filho no sábado no culto dos jovens. Pastor, mas eu não posso obrigar o meu filho a vir no sábado. É engraçado, você obriga o teu filho para a escola, obriga o teu filho para a faculdade, mas vir para a igreja não obriga, mas dá até dinheiro para ele ir para a balada, para a discoteca. Você está de brincadeira? Discoteca, falei? Não tem discoteca, não? É que eu não sei, é vocês que sabem disso. Não é minha área, eu só reproduzo o que falam para mim. Outro dia o Cássio me deu uma aula sobre... Sabe quando a gente descobre que Deus resgata as pessoas do charque de luta? Ai, grite bem alto: Deus não vai me poupar das feridas. Pessoal, para com isso. Jesus precisava só morrer ou sofrer por você? Morrer ou sofrer? Sofrer e morrer. Porque se fosse só morrer, decapitado já resolveria. Só que a Bíblia diz que ele sofreu das 9 da manhã às 3 da tarde. A Maria, você não der glória agora, fica um brado, você vai vendo isso agora. A Maria pegou o menino no 8º dia, circuncidou Jesus, o grau da vitamina K em 110 cicatrizou. Só que esse menino foi criado para suportar. Marquinhos, isso aqui precisa da glória. No dia que Jesus foi julgado, quando Jesus foi julgado, foi tirado parte da cruz chamado de patíbulo, foi colocado nas ombros dele, no ombro dele, para ele levar do local de partida até o lugar de destino 450 metros. Agora quem é que está de distante, olhando Jesus levar? A mãe. E a mãe nas entrelinhas olhando para o filho, dizendo: você consegue, meu filho, vai. Você consegue, você tem a marca, meu filho, vai.
Vai, meu filho, você consegue. Vai, você tem a maca, você suporta. Vai, meu filho, você consegue. Vai, meu filho, você consegue. Jesus é colocado no Gólgota, pregado, e tá lá Maria dizendo: vai, meu filho, você consegue. Vai que você consegue, você foi preparado para isso. Vai que você consegue, vai. Jesus é estendido aos céus das 9 da manhã. Daqui a pouquinho Jesus ensanguentado olha para baixo, e quem é que está lá? Maria olhando para Jesus: vai, meu filho, você consegue. Vai que você consegue. Vai que você consegue. Vai que você consegue. Jesus na cruz olhou para João e disse assim: minha mãe formou um homem de verdade, e o homem de verdade não foge da responsabilidade. Ô João, cuida da minha mãe, cuida dela, porque eu estou indo. Tetelestai, está consumado. Levante as duas mãos para o alto, o mais alto que você pode. Você não vem assistir culto, não. Feche os dois olhos. Deus está dizendo: eu te marco para um propósito futuro. Eu crio em você resiliência. Capacidade de suportar dor. Capacidade. Chora, mas aguenta. Chora, mas aguenta. Você sabe, eu vou te contar. Você sabe por que eu dou valor nas coisas? Eu contei que aos 30 anos foi a primeira vez que eu usei um cartão de crédito. Eu falei? Quem convive comigo sabe que eu dou valor nas pequenas conquistas. Em tudo. Eu comemoro de uma agulha que eu compro a uma fábrica de agulha, com a mesma intensidade. Aí você deve perguntar: por quê? Eu nunca passei fome, cara. Minha mãe nunca deixou eu passar fome. Posso ter vindo de uma família pobre, mas nunca passei fome. Minha mãe passou fome para me dar de comer. Só que minha mãe nunca fantasiou o ambiente. Sabe o que eu dou valor? Aos 15 anos de idade, minha mãe trabalhava de oveloquista. Minha mãe trabalhou para dar um relógio para mim de presente no dia do meu aniversário de 15 anos. Foi 15 anos, não foi, mãe? 15 anos. No dia que minha mãe me deu esse relógio, ela não me deu só o relógio, ela mandou uma informação para o meu córtex cerebral, que era uma circuncisão. Ela disse: eu prespontei várias peças, minha mãe era veloquista, para te dar esse relógio, para você aprender que na vida tem coisa que tem preço e coisas que tem valor. Eu tinha 15 anos quando eu aprendi que as coisas não caem do céu. Eu tinha 15 anos quando minha mãe me levou a primeira vez a fazer um curso de panificação. Ela me levou na porta e disse: estou te trazendo a primeira e última vez. Se você quiser fazer esse curso, vem até o final. Não vou te trazer mais e não te acordo mais. Filhos hoje que não conseguem pegar um ônibus, não conseguem fazer baldeação na linha vermelha. Filhos que não conseguem comprar pão, tem 15, 16, 17 anos. Filhos que para balada o pai paga o Uber, mas para a igreja é perigoso. Escuta o que eu estou falando. Se você não usar essa faca hoje, se o teu filho cair na minha empresa, eu vou usar a faca cega. Se ele cair na minha mão como líder dele, pastor, eu vou usar uma faca cega. Eu não vou ter dó. Como eu, como empresário, não tenho dó, nenhum empresário tem dó. Sabe por quê? Porque ao invés de você formar um homem e uma mulher, você formou um homem e uma mulher mimada. Ninguém fala mais nada comigo. Capítulo 4, vai.
Então Zípora pegou uma pedra afiada. Não! Põe na tela aqui logo! Então Zípora pegou uma pedra. Você entendeu porque eu estou dizendo que a pedra que eu vou usar, a faca que eu vou usar é cega? Porque por mais que você tenha perdido o time do 8º dia, ainda você tem um controle de fazer a circuncisão hoje. E afiada dói menos. Vai doer, meu filho, mas está afiada. Aguenta, vai. Imagina o Jéssica. Ô mãe, pra que isso, mãe? Ô mãe, nunca é tarde para alinhar as coisas dentro de casa. Nunca é tarde para colocar um camarada na linha, para colocar uma moça na linha. Nunca é tarde. Tá uma bagunça, hein? Ei, tá uma bagunça, hein? Esse domingo Deus está dando faca afiada para pai e mãe aqui hoje. Vou de novo. Esse domingo Deus está dando faca afiada para pai e para mãe. Chegar em casa hoje e dizer: ei, vai doer, mas vamos colocar a coisa em ordem. Esse negócio de dormir até 3 horas da tarde, trocar a noite pelo dia, não quer mais trabalhar, ninguém arruma a sua cama, a sua casa, você nunca lavou o banheiro, nem o seu banheiro, seu descarado. Levanta a partir de segunda-feira, vamos entregar currículo, fazer um curso. Ah, mãe, pra que isso? É faca afiada, o pastor mandou afiar, é melhor eu cortar do que ele cortar. Se tu cair na mão dele, é cega mesmo e vai pegar fogo. Então vem pra cá, meu filho. Vá. Irmão, eu fui formado no ministério. Nenhum que me formou no ministério, a faca era afiada. Tinha uns que era aquelas facas de pão que usaram. Eu disse: menino, precisa de tudo na boca. Demônio, vou te fazer um homem de Deus. Hoje, qualquer coisa você contraria. Vou mudar de igreja. Ninguém gosta de mim. Terminei que não estou sem paciência. Leia aí, Jaqueline. Cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. E lhe disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Ela olha para ti. A culpa é sua. Moisés finge que nem ouviu. Romendo aí. Ela tá vendo agora. Só que amanhã ela vai perceber que não só a atitude com Gerson vai gerar bênção para Gerson, mas vai gerar bênção para os 2 filhos dela. Ô mãe, mamãe, você é a mulher com facas amoladas. Eu sei que às vezes, eu sei não, é sempre doloroso circuncidar, provocador. Até para dar injeção no filho é doloroso, sabendo que aquela injeção é para benefício dele. Até o dia de tomar vacina, a gente chora junto. Eu sei, eu não sou um qualquer um não. Eu sou pai, eu sei o que estou falando. Mas é melhor ela chorar ali do que eu chorar a vida toda. Mães, você não entende hoje, pode ficar revoltada hoje com Moisés, com Adson, com Deus, com a igreja. Só que amanhã você vai perceber que os teus filhos vão estar na linhagem dos levitas. Ou de novo, amanhã você vai descobrir que os teus filhos estarão na linhagem dos levitas. E só serão levitas porque você não poupou eles da circuncisão. Olhe para cá, eu leio um texto para você entender. Ei! Os filhos de Moisés se tornaram da linhagem mais excelente de levitas, porque Zípora não poupou Gerson, e não poupando Gerson, ficou como exemplo para o seu irmão mais novo. E a casa de Moisés viveu a excelência de Deus. É tão excelente que eles eram dos levitas. Eles eram do quê? Tão grau que no dia que Moisés subiu, quando Moisés sobe, fica 40 dias. Quando ele desce, o povo estava fazendo celebração. Você sabe qual era o único grupo que não compactuou para a construção de um bezerro? Os levitas. Está escrito um texto.
Os levitas disseram a Moisés: estamos contigo, vamos entrar com justiça. E quem estava no meio? Os filhos de Moisés estão junto. Por quê? Olha o texto de Crônicas, abre comigo. Crônicas capítulo 23, verso 14. Leia aí, Jaqueline, eu terminei. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Vai de novo. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Vai. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. E aí? O filho de Gerson foi Sebuel, o chefe. Para! Quer dizer que quando eu vou circuncidar o meu filho não gera qualquer um. Meu filho gera chefe, gera líderes, forma gente grande. Toda vez que você poupa os seus filhos da circuncisão, ele vai gerar gente pequena. Jesus diz: minha mãe me circuncidou. Eu estou habilitado para gerar gente que é chefe, é líder. Continua, que a bênção está no segundo, vai. O filho de Eliezer foi Reabias, o chefe. E ele não teve outros filhos, mas os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Há uma bênção da multiplicação sobre a sua casa. Pega o peso dessa mensagem. Há uma bênção da multiplicação sobre a sua casa. Grite bem alto, levitas. Malaquias capítulo 2, verso 4 a 6. Malaquias 2, 4 a 6. E eu fechei a Bíblia. Leia aí, já. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Ei, quando Zípora está passando a faca amolada e fazendo a circuncisão, ela está concordando com o texto de Malaquias, quando o Senhor diz: a geração de Levi não se apartará de mim, sua palavra será íntegra, a bênção estará sobre as suas tendas. Fique em pé. De quem era o erro? Só de Zípora? Moisés, por que você não fez isso antes? Porque eu tentei poupar o meu filho Gerson daquilo que eu vivi quando saí do Egito. Vai ter que passar agora. Toda vez que seu filho tem um desconforto e você for arranjar briga por ele, ele nunca vai aprender a se defender. Ensine ele a se defender, porque nem sempre você estará lá. Pessoal, estamos vivendo uma cosmovisão social mais ou menos assim. Os nossos filhos, adolescentes e jovens, são monstros atrás de um teclado. Eles escrevem como ninguém, mas numa entrevista de 10 minutos para um cargo não consegue passar. Não sabem falar, não tem poder de persuasão, não tem argumentação, só sabe falar de GTA e TikTok. E os poucos que têm habilidade se destacam, sim ou não? Pode perceber? Estamos caminhando de forma absurda para o home office. E o home office, ao invés de facilitar, vai prejudicar. Porque é a cultura de não ter mais contato com pessoas. Deu vontade de falar uma coisa, mas não posso. Marcos Túlio, berço do direito, Marcos Túlio,
berço romano. Conceito de Marco Túlio dizia: o direito é a argumentação. O direito é o quê? É isso ou não, doutor? O doutor saiu também, foi embora. O direito é a argumentação segundo Marco Túlio. Dá para imaginar hoje um advogado que não tem qualificação de argumentação? Rapaz, eu falo com os advogados que eu digo: tu tem a OAB ainda, cara? Tem. Porque a vida jurídica dele se resume na petição. Ele é bom na digitação, mas não consegue ter argumentação. Grite bem alto. Feridas geram marcas. Marcas geram experiências.